Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário é alimento espiritual para a sua vida. O tema da mensagem de hoje que eu trago para nós é: a vergonha nos faz olhar para nós mesmos. A vergonha nos faz olhar para nós mesmos. Muitas vezes, quando falhamos, o primeiro sentimento que surge não é arrependimento, mas sim a vergonha. Não é verdade, meus irmãos? Ela nos faz recuar, a vergonha nos faz silenciar e também nos afasta de Deus, como se o erro tivesse nos tornado indignos da sua presença. Porém, essa reação revela algo mais profundo. O que ela revela, meu irmão? Que ainda acreditamos, em algum nível da nossa vida, que o Evangelho gira em torno de nós. Mas o centro nunca fomos nós. O centro do Evangelho sempre foi Cristo. Gênesis capítulo 3 está escrito, no versículo 8 em diante: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Amém, meus irmãos? Então, o que eu vejo nesse texto que eu acabei de mencionar? Desde o Éden, a vergonha tem sido uma resposta humana ao pecado. Desde o Éden, uma resposta humana ao pecado. Quando Adão e Eva pecaram, não correram para Deus, esconderam-se dele. A culpa gerou distância. A distância produziu medo. A vergonha nasce quando acreditamos que Deus nos olha a partir do nosso erro e não a partir do seu amor. Quando erramos e sentimos dificuldade de nos aproximar, isso revela que ainda pensamos que somos aceitos por nosso desempenho, pelas coisas que fazemos. Mas o Evangelho, irmãos, não é um sistema de mérito. O Evangelho é uma mensagem de redenção. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Amém, meus irmãos? Então, a vergonha nos faz olhar para nós mesmos, enquanto a graça nos convida a olhar para Cristo. O problema não é reconhecer o erro, mas permitir que ele defina a nossa identidade. O erro existe, mas ele não tem a palavra final. A cruz já falou mais alto. Enquanto o pecado nos chama para um afastamento de Deus, ele nos chama através do seu amor continuamente. Deus nos chama porque ele nos ama continuamente. Em 1 João capítulo 4, no versículo 10, está escrito assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Muitas vezes acreditamos que somos amados porque nós oramos, que somos amados porque nós buscamos e obedecemos e também permanecemos na palavra de Deus. Mas a ordem do Evangelho, ela é inversa. Nós buscamos, nós oramos, nós obedecemos e permanecemos porque já fomos amados. O amor de Deus não é resposta ao nosso esforço. O amor de Deus é a origem dele. Nossa ação é de pura gratidão. A graça, ela antecede qualquer movimento humano. Antes de qualquer resposta nossa, ele já havia se entregado por nós. Quando tentamos transformar obediência em moeda de troca, distorcemos o Evangelho de Cristo. Não devemos agir para receber algo de Deus,
mas sim em gratidão pelo que já recebemos dele. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É um texto muito conhecido de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Amém, meus irmãos? A graça de Deus não produz acomodação, mas ela produz transformação. Ela não nos constrange por medo, mas por amor. O poder e o amor de Deus nos constrange, gerando temor. Isso é diferente de vergonha. A vergonha, ela paralisa. A vergonha, ela afasta. A vergonha, ela nos esfria. Já o temor, ele derrama graça. E a graça aproxima, a graça cura, a graça amadurece, meus irmãos. Errar não nos torna indignos, porque nunca fomos dignos. Tudo sempre foi imerecido. E esse é o mais belo da graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas Ele nos dá pela sua graça. O que nos aproxima de Deus não é a nossa perfeição, mas é a perfeição de Deus. A perfeição dele próprio nos aproxima dele. Um coração rendido, disposto a se levantar, um coração disposto a mudar e caminhar novamente, se torna sensível à voz do Pai para receber tudo o que ele já ofereceu desde antes da fundação do mundo. Nosso caminhar com ele não muda quem Deus é, mas muda os nossos passos. O Evangelho de Cristo não chama seguidores perfeitos, mas filhos entregues, filhos que aprendem a domesticar vontades, alinhar sonhos, diminuir o ego e se humilhar diante de Deus. Não somos protagonistas da história, é sobre Cristo a história, é sobre seu amor e sua obra. A graça nos educa a viver de forma santa. Isso você vê lá em Tito, capítulo 2. Por temor ao nos aproximarmos da graça diariamente. Amém, meus queridos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que você reflita, espero que você medite no que foi falado nesse devocional de hoje, que tem por tema: a vergonha nos faz olhar para nós mesmos. Que você não olhe para você, mas que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Cristo Jesus, aquele que morreu por você, aquele que morreu por mim, aquele que foi como ovelha muda até a cruz, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe nesse dia de hoje. Vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a nossa vida.